Muito bem, 8h37 em Campos, já voltamos com o nosso Folha no Ar. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM, ligado no Folha no Ar, primeira edição, ao vivo com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Amanheceu com chuva hoje em Campos, tempo nublado neste momento. Com auxílio aqui das imagens aí do Senzanet, a gente consegue observar aí que a cidade amanhece com o tempo fechado. Já chegou a chover agora um pouquinho pela manhã, né? Aquela garoa, e deve ficar assim durante todo o dia de hoje. Aliás, virada de ano deve ser com chuva, né? Ah, beleza, na praia então, uma maravilha. Bom, volto com você, Rodrigo Gonçalves, e hoje a nossa convidada, a Odisseia Carvalho. Por favor, Rodrigo. Dentro dos nossos comentários lá no Facebook, tem alguns comentários, né, falando, que a gente tem que ressaltar sempre o Marcelo Baptista, né, que está sempre com a gente, né, fiel lá. Maurício, né, um abraço a ele aí. Né? E entre os comentários lá, nós temos também do Edmundo Siqueira, que é outro parceiro nosso aqui, e ele traz Odisseia. Nomes relevantes foram levados aos ministérios. Porém, para quem esperava um governo de frente ampla, ficou frustrado até agora, em tese, por pressão do PT. O partido teme o crescimento de alguém como o Tebet por ter apenas o Lula como alternativa principal. A gente já falou um pouquinho sobre isso e eu vou te deixar responder, mas é engraçado que isso vem muito de acordo com que com que o próprio cientista político Jorge Coutinho colocou na matéria também, né? Falando que até agora realmente frustram as expectativas de quem desejava um perfil mais plural e multipartidário em relação já que a maioria dos nomes é do PT, né? A frente ampla até agora parece não mostrar de se sobreviver além do segundo turno das eleições presidenciais, e foi a visão dele. Ele disse que, em síntese, há bastante PT, o PT moderado. Há nomes com alta qualificação técnica e intelectual, mas ele fala aí que há um perfil de centro-esquerda democrático, nada radicalizado, mas há uma tonalidade levemente social dada por Lula, mas ele fala isso, que é um PT moderado, mas que tem muito PT no governo do PT. Uhum. E o Edmundo fala disso também. Como você avalia isso? Primeiro, um abraço para o Edmundo, né? A gente sempre dialoga, mas é importante reafirmar que essa escolha dos ministérios, né, ali, nesse primeiros 21 que foram escolhidos, tem já partidos da federação, né, que no caso é o PCdoB, o próprio PSOL, que não faz parte da federação, mas também foi contemplado, e outros partidos. E a gente vai fazer agora, neste segundo momento, a contemplar os demais que não foram contemplados, que no caso seria a União Brasil, se não me engano é o PSD e o próprio MDB. Né? Então, em relação a Tebet, como eu já externei aqui, eu tenho uma admiração muito grande, pessoal, da Tebet, acho que ela é uma mulher altamente capacitada, tem algumas divergências ideológicas em relação à postura dela, principalmente questão do agronegócio, mas, de qualquer forma, ela foi uma pessoa que se doou, se dedicou no segundo turno e veio para a campanha com força e conseguiu, sim, fazer a transferência de votos para o segundo turno, para o presidente Lula. E hoje terá essa reunião e eu acredito que será contemplada com o Ministério, onde ela possa desenvolver políticas públicas, que é o que ela deseja, e é correto ela desejar isso, para que o nome dela continue, né, tendo a sua referência nacional, como ela conseguiu construir, né, durante o processo da campanha. Então, a questão de se ela será o nome lá na frente que vai vir como presidenta, ou se vai ser um do PT, ou se vai ser de alguma outro partido, isso aí vai ser no futuro. A gente tem que agora unir forças e fazer com que o Brasil se desenvolva economicamente, volte a sair do mapa da fome,
algo que a gente não tinha visto. Hoje a gente vê na cidade onde a gente mora pessoas catando lixo para comer, famílias assim. Nós estamos vendo pessoas que chegam na campainha das nossas casas, não pedem mais dinheiro, pedem comida, e a gente está lá reservando, ou é o arroz, é o feijão, é o macarrão, para fazer as doações de sacolões. Então, essa que tem que ser está sendo a nossa vida atualmente. E a gente acredita que inserindo, inclusive, o pobre, principalmente no orçamento, como o presidente Lula sempre falou, no orçamento do Brasil, a gente vai poder, sim, voltar a crescer o emprego, a questão dos projetos da Minha Casa Minha Vida, a questão da educação, da saúde, o desenvolvimento do país de uma forma geral. Então, é isso que a gente acredita, e a TEBD vai ser importante em todo esse processo. A gente está lá com vários comentários, no nosso Facebook. Você também pode comentar lá no nosso Facebook, e a gente não pode deixar de falar de outros comentários que estão lá, por exemplo, questionando o número de ministérios absurdos. E aí o Adriano fala que é só para saquear o Brasil novamente. Tem vários lá comentários que você depois pode, inclusive, acompanhar lá, e questionando também a questão sobre a aprovação automática, que é uma coisa que também ficou muito marcada como uma questão do governo do PT, essa questão da aprovação automática. Posso falar sobre isso depois. Tem gente questionando lá também sobre isso, inclusive o Marcos Vinícius Tavares está perguntando: o que é pior, aprovação automática ou corte de verbas? A questão da aprovação automática são duas coisas diferentes. O governo Lula, ele implementou no nosso país o ciclo alfabetizatório. O que é isso? A criança, ela não se alfabetiza em um ano. Isso já é estudos, que mostram sobre isso. Então, geralmente, a criança vai o primeiro ano, segundo, e concretiza a sua leitura e escrita e adição e subtração, ou seja, as 4 operações matemáticas, no terceiro ano de escolaridade. Então, é esse processo do ciclo alfabetizatório, do tempo que a criança precisa para se alfabetizar e concluir o seu processo de alfabetização, é algo que é importante, que foi implementado pelo governo Lula, e acredito que volte novamente todo esse processo. Diferente da promoção automática. O que é a promoção automática? O aluno passar de um ano para o outro, e aí passa do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sem saber ler ou escrever, independente de todo um processo e um conjunto de ações para que essa criança possa aprender. Para mascarar a estatística. E aí o facão da repetência não se torna mais do primeiro para o segundo ano de escolaridade, mas se torna no 5º ano de escolaridade, onde a criança não aprendeu a ler e escrever, e aí se torna a repetência. Isso mascara a realidade, e aí muitos municípios utilizam a promoção automática para obter recursos. Então é diferente. Ciclo alfabetizatório é diferente de promoção automática. Não sei se eu me fiz entender. Eu não entendi, porque eu tenho uma professora lá em casa e ontem mesmo estava passando foi uma matéria no jornal, no RJ, e uma comunidade onde as crianças não só aprenderam a ler, mas passaram a escrever, a serem escritores, escrever um livro, um livrinho. E ela falou, comentando assim, voz baixa, mas eu ouvi. Isso é o momento mais satisfatório da nossa vida. É verdade. Você, como professora, também sabe muito bem disso. Porque eu sou contra a aprovação automática. Eu quero, porque também tem momento e tem momento. Vamos lá. Pandemia. Como é que você vai colocar na conta das crianças 2 anos sem poder ir à escola? Quem tem que pagar esse pato não são as crianças. Não, aí é aquele período do ciclo alfabetizatório. Agora, a criança chega ao 5º ano. Sim. Chega ao terceiro ano. Ao terceiro ano. Terminou o ciclo alfabetizatório. Ela não aprendeu. Não tem jeito, aí retém. Tem todo um trabalho de recuperação dessa aprendizagem. Por isso que eu falo que é um ciclo alfabetizatório. Mas aí não perdeu muito tempo até ele se
tentar se Não, porque você, paralelo ao ciclo alfabetizatório, não é só o professor em sala de aula, ele tem que ter um trabalho de recuperação paralela. Né? Por exemplo, eu comecei a minha vida profissional, eu sou professora alfabetizadora. Minha vida profissional inicial foi alfabetizando crianças. Né? E crianças com 8, 10 anos, 12 anos, que ele não sabia ler e escrever, ele ficava o tempo todo de cabeça baixa. Eu que tinha que levantar o rosto dele e, olha, ou então os rebeldes, né? Porque quando não sabe ler e escrever e está em uma turma que é a turma de maiores, eles são maiores, eles ou são revoltados ou são esses que não levantam a cabeça. Então, você tem que fazer todo um trabalho de estima com os alunos para fazer com que eles entendam que eles são capazes de aprender. Porque também tem isso, o bloqueio total na cabeça. Sim, não é só o e o que a gente chama do famoso pipoca, que é o que é o estalo da pipoca, que é quando a criança aprende a ler, começa a ler o mundo e lendo as letras, olhando e começa a folha, FM já. E é assim, olha, é um estalo, né? Que você acha que não consegue, daqui a pouco está conseguindo ler tudo. E isso é muito lindo. Para nós, professores, sim, isso é muito lindo. E a concretização aí para a construção de frases, de pequenos textos e tudo mais. Então, a gente, diferente, nós estamos falando de pandemia e sem pandemia, né? Na época dos governos de Lula, sem a pandemia, esse ciclo alfabetizatório é necessário, alfabetização na idade certa, no caso, as crianças entrarem, a obrigatoriedade das crianças estarem na escola na idade de 6 anos de idade, né? E a gente sabe que hoje já diminui, né? A obrigatoriedade é de 4 anos nas escolas, né? Então, acho que isso também é um fator importante. Então, eu só quero diferenciar isso. Promoção automática não é igual ao ciclo alfabetizatório. O ciclo alfabetizatório vai ser implementado novamente, continuidade com esse processo, com alfabetização na idade certa, e a promoção automática eu sou totalmente contra. Cláudia, a gente está entrando na reta final aí já, né, nos minutos finais do programa, mas a gente tem algumas pessoas comentando lá, assuntos que a gente gostaria também de estar abordando com você. Eu acho que eu queria primeiro saber sobre a posse, né? A gente viu agora tudo que está envolvendo lá, a questão de explosivos, resultou em prisão. Você vai estar presente na posse? Vamos sair daqui de Campos com 4 ônibus. E eu estou coordenando isso aí junto com o Sindipetro NF, né? E nós também, do Partido dos Trabalhadores, vamos estar levando um ônibus. Vamos sair em comboio. Lógico, são 4 ônibus? São 4 ônibus. Vamos para a posse? Vamos para a posse. No estado do Rio de Janeiro é muito mais. Mas nós estamos saindo em comboio justamente pela essa questão da segurança. A gente não sabe o que pode acontecer. Lógico que o Flávio Dino está trabalhando, né, junto com os demais serviços de inteligência. Não é à toa que descobriu aquele último que foi preso, né, que estava com aquela bomba de artefato. Aí, você tem certeza? Vão estar com atiradores de elite. Aí tá, existem as fake news que rolam, né? Mas é lógico que toda a segurança está sendo verificada para que a gente tenha uma festa linda de posse do presidente Lula. Então, 4 ônibus saindo daqui. São 4 ônibus que sairão daqui às 5 horas da manhã. Vai ser bate-volta, ou seja, chegaremos em Brasília no dia 1º, iremos participar de todas as festividades e retornaremos à noite no dia 1º, chegaremos de volta no dia 2 aqui em Campos. Então, vai ser mundo do PT, uma experiência. Nós conseguimos, do Norte e Noroeste, conseguimos trazer pessoas dos municípios do Norte e Noroeste para estarmos. No Rio de Janeiro tem mais 14 ônibus que sairão do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, mas daqui de Campos, esse do interior da região Norte e Noroeste. Então, nós estamos... o diretório junto com o Sindipetro? Exatamente. Estão organizando aí. Organizando, então vai ser muito importante. Vamos passar então a virada do ano na estrada. Virada do ano na estrada. É um momento histórico para nós. A gente, nessas últimas eleições, diferente das demais, que é isso que é importante relatar. Antes, quando você fazia uma disputa com Fernando Henrique Cardoso ou com outro, né, do PSDB, de outros partidos, você estava disputando planos de governos diferentes, né? Visões de mundos diferentes. Mas, nesta eleição, a gente estava diante. Ou era democracia ou era barbárie, né? Então, nunca a gente na história do país viu
pós a eleição, pessoas praticando atos terroristas, para que não ocorresse a posse. Eu não lembro disso no nosso país, que tenha acontecido uma questão como essa. Nem as pessoas que votaram no Bolsonaro, né, tem uma pesquisa, acho que foi da Datafolha, agora recente, que 75% dos brasileiros desaprovam essas manifestações e esses atos em frente ao quartel e esses atos terroristas. Né? Então, nesses 75%, tem gente que votou em Bolsonaro. Né? E você acredita, então, assim, que vai ter... claro, preocupação estrutura com a posse. de segurança para a posse. Tem uma pergunta que o Maurício Baptista faz lá em relação a isso. Exatamente, os artistas que vão cantar, quer dizer, está toda uma segurança montada para que a gente não tenha nenhuma interferência, até porque vai ser muita gente. Sim. Eu falo, tem muita gente indo de carro, tem muita gente indo de ônibus, de van. Vocês não imaginam, às vezes a gente oferecendo algumas vagas, não, o município aqui não precisa não, porque nós vamos com uma van, entendeu? Tá assim. Ou então nós vamos de carro. Então vai ser uma loucura. A preocupação com relação à segurança, eu acho que o Flávio Dino está tendo um trabalho muito grande. Acho que essa é uma das posses, talvez que tenha o maior envolvimento da inteligência no sentido de trabalhar essa questão. Eu não sei como é que está sendo por conta da transição, porque o PT assume dia 1º. Hoje ainda é o governo do Bolsonaro que manda, inclusive nas Forças Armadas. Então, a preocupação é essa. E teve o George Washington, é isso mesmo? George Washington. George Washington Souza, 54 anos, ele foi preso, admitiu que queria aterrorizar, porque ele tentou colocar uma bomba num caminhão-tanque. Exato. Um caminhão-tanque, próximo ao aeroporto. Aeroporto, exatamente. Né? E tem mais gente envolvida, sim, a polícia está investigando, a Polícia Federal, o chefe da polícia pediu, né, para que seja investigado e para que, né, seja apurado, mas o fato é o que o governo vai fazer, porque tem o pessoal que está acampado lá já há um tempão, né? E assim como em frente dos quartéis pelo Brasil afora. O que no caso, essa equipe de transição vai fazer para tentar evitar qualquer tipo de confronto, que eu acho muito difícil não acontecer. Sinceramente, do fundo do coração, com tristeza que eu falo isso, porque e com preocupação, porque vai sua família, você naturalmente falou que serão 4 ônibus, então tem todo desses 4 ônibus, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, tem avô, tem filho, tem alguém por ele, então assim, tem família, então como é que vai ser essa coisa? Tanto de um lado quanto de outro, tá, Odisseia? Exatamente. Não estou inocentando aqui, dizendo que também tem petista, tudo santinho, não pelo contrário, tem também os radicais, essa ala radical do PT, exatamente, é muito complicada. Mas a gente, na verdade, nós estamos com toda a expectativa de que essa segurança está sendo montada e o número de pessoas que estão indo para a posse é um número muito superior, né? E a nossa orientação é que não aceite provocações, tem toda uma orientação para que a gente possa ter essa posse com tranquilidade, porque só a algazarra, vamos dizer assim, a confusão só interessa a eles, né? Então não interessa a nós. Nós queremos ter uma posse com tranquilidade, com paz, com harmonia, com festividade, e é isso que a gente acredita, né? Que vamos resgatar essa paz no nosso país. Porque, como eu falei, a gente tem que ter humildade de entender que o país está dividido, né? E que nós precisamos de todos e todas para resgatar esse país. Então, nós estamos orientando de uma forma geral para que a gente possa ir em comboio e na paz. Vamos... E voltar. Voltar, com certeza. Isso aí que faz parte também da executiva do partido no estado do Rio de Janeiro, é bom a gente ressaltar isso, né? Então por isso que ela também tem essa interlocução, tá acompanhando todas essas orientações aí. Odisseia, a gente acabou falando sobre o fortalecimento, a gente ia falar sobre o fortalecimento do PT, a gente, claro, falou, né, com os nomes indicados aos ministérios, né, a expectativa para hoje ainda aí que saiam outros nomes.
Mas eu queria fazer uma pergunta a você também, assim como eu fiz ao Marcelo Feres aqui. Você já fez parte também, né? Você falou, citou do seu trabalho junto com a indicada ao Ministério lá da Mulher. Das Mulheres. A Odisseia tem alguma possibilidade de agora voltar a compor equipe? Porque você já fez parte, Sim, né? já fiz, mas eu não quero sair de Campos, não tem jeito. A minha tarefa agora, fiz parte desse processo, né, da implementação da Lei Maria da Penha por todo o país, né, diretamente com a ministra Nilceia Freire, que na época eu trabalhava diretamente com a Cida, que agora vai ser a ministra das Mulheres. Diga-se passagem, na época nós éramos uma secretaria das mulheres, era a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria de Mulheres, que agora vira ministério. Então eu já deixo aí para você uma tarefa para você ajudar a gente a conseguir uma entrevista para a gente com a ministra. Com certeza, né? Não, isso a gente consegue numa boa. Ótimo, perfeito. Consegue, vamos fazer então aí, já boa. fica Vamos aí. fazer sim, mas eu não tenho pretensão de sair de Campos, meu foco é aqui em Campos e Estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria até aproveitar, já que você falou sobre isso, uma pergunta feita também pelo Maurício, ele fala quais os movimentos políticos dos partidos de esquerda para Campos em 2024 e como podemos mudar a representatividade feminina na nossa cidade. Aí, quando a gente fala do fortalecimento do PT, a gente fala também sobre isso, você acha que o PT volta agora para essas disputas municipais que vão ter mais fortalecido e até buscando essa representatividade que muitas vezes deixou de existir na Câmara? Sim. Por exemplo, de não ter mulher. Isso é um quadro muito caótico, né? Você ter na Câmara de Vereadores 25 homens, né? E eu presenciei várias sessões e a figura da mulher quebra, querendo ou não, um pouco aquele ranço machista, né, de disputa que ficou muito tempo aí. Agora chegaram-se os acordos, mas muito tempo na Câmara de brigas não que nós não partamos também para brigar, para falar, né? Lá. Pois não é isso, mas a gente realmente tem a diferença, né? Eu acho que a gente precisa resgatar fortalecimento do Partido dos Trabalhadores. Na última eleição, nós tivemos o Zé Maria com o sexto mais votado, com 2.800 votos, e nós não conseguimos por conta da legenda. Agora tem a federação, né, que é o PT, PCdoB e o PV. E aí isso fortalece para que a gente possa fazer uma nominata boa, né, representativa, e possamos conseguir conquistar aí a Câmara de Vereadores, né, novamente dentro dessa federação, de 1 a 2. Então, a gente já está com essa expectativa. Temos feito as reuniões, né, desde o primeiro turno com a coordenação do Lula, né, ampliamos no segundo turno com os demais partidos. Então, temos realizado várias reuniões dentro dessa perspectiva de consolidação de uma alternativa para o município de Campos, né? Então, acho que isso é positivo e a gente quer, sim, conquistar novamente a cadeira na Câmara. Odisseia, 9 horas em Campos. Eu quero agradecer a você, em nome de toda a equipe aqui do programa. Quem falou aqui um tempo atrás foi o agora deputado federal, né, o Lindbergh, falou que ele queria, a ideia do PT era montar aqui uma espécie de me lembro, a palavra exata era um comitê ou um grupo para resgatar o eleitorado petista em Campos, que se, né, sim, evidentemente dissipou com a falta de um petista na Câmara, sim. Na Assembleia, direto, enfim. Na Câmara Federal também, o Zé Maria foi candidato. A gente pode citar a Carla Machado, né? Que foi. Carla Machado. Sim. Sim, tem a Carla, de São João da Barra. Mas o que ele cita é Campos, que ele quer, e aí, consequentemente, com essa eleição da Carla, vai ao norte, vai ao noroeste, muito bem lembrado pelo Rodrigo. Nós tivemos, então você assim, pode fazer parte desse comitê. Já estou te escalando, né? Não, com certeza. Nós aqui em Campos, nós tivemos assim, a eleição, vamos dizer assim, a construção de várias candidaturas, né? Nós tivemos a Élica Takimoto, que teve mais de 1.700 votos em Campos, que teve 87 mil votos, 95 mil votos
para deputada, a Carla Machado com 35 mil votos, foi muito bem votada. Aqui em Campos também recebeu voto a Marina Santos, que é do MST. Isso é para a gente uma vitória, né? Ter uma representante do MST na Câmara, lá na Assembleia Legislativa. Então, as mulheres vieram com força, né, para a Assembleia Legislativa e receberam também os votos aqui. E resgatar, eu acho que Campos extremamente conservadora, essa onda do antipetismo, teve o antipetismo da direita e o antipetismo da esquerda, né? Então, por isso, inclusive, os votos que sempre foram para o PT, né, em torno de 12 mil votos, migraram parte desses votos para o PSOL, né? Então, a gente tem esse conhecimento, essa clareza, e nós vamos resgatar a história nossa do Partido dos Trabalhadores, desmontar essa ideia do antipetismo. Na campanha, a gente viu isso ainda muito forte, né? A gente, quando estava nas ruas, era porque o Lula é ladrão. Quando se perguntava ladrão, roubou o quê? Ninguém sabia explicar, era como se fosse uma cartilha, né? E aí, quando você falava os 51 imóveis do Bolsonaro comprados com dinheiro vivo, ninguém sabia responder. Então, quer dizer, isso ainda a gente vai ter que reestruturar, fortalecer o Partido dos Trabalhadores no município de Campos, e a gente tem essa ideia. Lógico que só gostaria de falar um pouco sobre isso. A PEC de transição que foi aprovada, né, para 2023 e 2024, Lula vai ter que apresentar um regime fiscal em agosto de 2023, mas está aprovada. Isso para a gente é um grande feito nacional, porque isso vai fazer com que o auxílio emergencial, que volta a ser o Bolsa Família, permaneça, porque eu não sei se as pessoas sabiam, mas o auxílio emergencial estava só até dezembro. Isso que foi o governo Bolsonaro. Primeiro ele queria R$200, o Congresso aprovou os 600 e era só até dezembro. Estava claro que foi uma compra de voto institucionalizada, né? Além dos empréstimos, não sei se vocês sabem disso, a 50% das pessoas puderam pegar empréstimo no auxílio emergencial. Olha que loucura! Claro. Foi as pessoas endividadas. Então, isso vai ser importante, essa PEC de transição. São 145 bilhões que vão estar vindo, né, para poder continuar o auxílio, o Bolsa Família, voltar o Bolsa Família, a política do aumento do salário mínimo, que foi promessa de campanha e sempre foi a marca do governo Lula, a questão da Minha Casa Minha Vida, investimento na educação. Então, eu acho que isso vai dar um fôlego para a gente e, lógico, o reflexo aqui em Campos também virá, né, com essa política positiva do governo Lula. Tomara. Odisseia, muito obrigado, bom dia, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a todos os ouvintes, ao Rodrigo, é o Beto, nosso companheiro Beto, que está aqui acompanhando, o Claudinho, que eu sempre tenho um carinho muito grande, o Aloyzinho, um abraço. Você lembra das entrevistas no Alô Planície? Acho que o Rodrigo não era nem Planície. Eu acompanhava. Você acompanhava? Você era criança ainda, Rodrigo? Criança, cara. Eu tenho 42 anos, Cláudio. Da idade do meu filho. Vamos lá. Caramba. Então, agradecer a vocês e estaremos aqui outras vezes. Tem 20 anos. Depois, o retorno, né, da posse de Lula, nós vamos estar junto com vocês, passando os acontecimentos. E o que a gente deseja é paz, solidariedade e fraternidade. Um feliz ano novo, né, para vocês. Nós passaremos dentro do ônibus, mas com energia positiva, né? Para que dê tudo certo. Tá, feliz ano novo também. Amanhã, meu caro Rodrigo, tamo junto de novo. Pode ficar à vontade para se despedir da Odisseia. Agradecer a Odisseia mais uma vez, a vocês, todo mundo de casa que acompanhou, aquelas pessoas que também estão comentando nas nossas redes sociais. Sua participação é sempre muito importante e é um espaço democrático. O nosso programa é isso. Agradecer mais uma vez a Odisseia e amanhã a gente está de volta, né, Cláudio? Às 7 da manhã, se Deus quiser. 9h06. Fechamos por aqui então mais essa edição de hoje do Folha no Ar. Amanhã às 7h. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação.
Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.